Já foi? Podemos prosseguir? Foi, né? Pode. Certo. Boa noite a todos novamente, né? Eu já dei uma boa noite com uma cavaca que eu estava comendo, mas boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês também vão me ver, tá bem? Hoje nós vamos estar falando sobre farmacologia, noções, né? É o mínimo do que a gente pode saber, né? Ainda mais a gente que trabalha com a área de saúde. E é um assunto bem pertinente. A gente que é da área da saúde, é bom vocês colocarem na profissão, Lucas, dá uma lida lá para mim, quem são os profissionais que estão online hoje com a gente, que aí eu vou vendo em que parte eu posso me aprofundar um pouquinho mais, tá bom? E aí vocês podem fazer perguntas, daquela mesma forma. O que eu não sei responder, a gente vai procurar junto a resposta. Aqui a gente está para aprender juntos, sempre, tá bom? Nem tudo eu sei. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a farmacologia, a gente precisa conhecer o ramo, né? Essa história da farmacologia, né? Que já vem já desde antigamente, né? Ou seja, é algo muito antigo, mas vinha mais pela forma empírica, através de curandeiros, remédios medicinais, já se fazia há muito tempo, e até hoje, quem não conhece um remedinho caseiro, né? Eu sou a favor e eu sou adepta de alguns remédios caseiros, né? Fitoterápicos, né? Eu utilizo bastante aqui em casa para determinadas situações e funciona. Até porque os remédios que nós temos hoje sinteticamente, eles são oriundos de plantas, dessas plantas, né? Ou a gente chama de plantas medicinais, né? Que extrai realmente a essência, não só isso, mas também dos animais, de glândulas, né? Para estar formulando medicações sintéticas. E aí, foi somente no século XIX, olha como que é atual ainda essa questão da farmacologia, através da descoberta orgânica, que foi até por um acidente de um dos nossos pesquisadores, que ele errou lá, enfim, na questão da manipulação lá do que ele deveria fazer, ele estava fazendo uma colonização de fungos, e descobriu que que essa medicação que estava lá acabou inibindo o crescimento desse fungo. E daí surgiu um dos primeiros antibióticos, que é a penicilina, né? E aí a gente também vem com outros fármacos também, para a questão de dor, que é a morfina, que é o que a gente usa até hoje. E daí, a partir do século XIX, vieram as primeiras drogas mesmo, depois da Revolução, para que fosse realmente uma forma de manipulada sinteticamente, através de laboratórios. Antigamente, se a gente vê aqueles filmes antigos, tem até aquelas farmácias antigas, né, que os farmacêuticos ficavam lá, os médicos ficavam lá, essas medicações eram manipuladas ali e eram feitas ali e resolviam, com certeza. Mas, e até hoje se resolve, que a gente fala também da homeopatia. Daí veio o grande boom das questões aí da criação dos laboratórios, que é uma indústria que cada vez mais fica trilardalha, milionária, eu não sei quanto de dinheiro a indústria farmacêutica movimenta nesse mundo, eu não digo nem no Brasil, eu digo mundialmente, né? Vários fármacos foram descobertos, né, como a penicilina, que é um antibiótico, que a gente retorna com ela, né, a gente ficou um tempo em desuso, né, porque acabou criando resistência a antibiótico, mas agora, como as novas bactérias não tem não conhecem muito a penicilina, então ela está retornando, e na atualidade ela está sendo um bom antibiótico. Assim como o propanolol e os barbitúrios, né, que são aquelas medicações para sedação. Antigamente, para você fazer uma amputação ou retirada de dente, alguma coisa assim, era na força, ou à base de uísque, né? Dava bastante álcool para a pessoa, para que minimizasse um pouquinho daquela dor. E colocava realmente, às vezes, pano, né? Mas aí, com a evolução dessas medicações, onde a gente pode ter conforto até mesmo nos procedimentos. A gente tem que agradecer esses pesquisadores, né, que incessantemente não deixaram de fazer essas pesquisas e trazer melhoria para a nossa vida. A tecnologia permitiu avanços e hoje temos a biofarmácia, que a gente chama, né, que atua através da biologia molecular. Quando a gente fala de biologia molecular, essas medicações que a gente tem, que é uma gama, que são muitas medicações, ela age em potenciais, em alvos planejados, organizados, inteligentes, pré-moldados através de tecnologias e sintéticos, visando o estudo de biofármacos, ou seja, de medicamentos cujo princípio ativo é obtido de micro-organismos ou células modificadas geneticamente.
E aí, pessoal, Lucas, o pessoal colocou aí qual é a profissão deles aí, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre leite, mas não muito, não vou aprofundar. A maioria é técnico e estudante de enfermagem, mas são Beleza. poucos enfermeiros. Ótimo, ótimo, que bom. Então, o assunto é bem pertinente. Por quê que eu deixei isso daqui? Eu achei que a gente ia ter realmente um número grande de profissionais da enfermagem, porque a gente sabe que a gente não tem só profissionais da enfermagem aqui. A gente também tem outros profissionais. Mas a gente sabe que o profissional de enfermagem é aquele que mais atua, porque é ele que faz as medicações. Por isso, eu já venho trazendo já o nosso código de ética, que é um dos primeiros artigos. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade, atua na promoção, recuperação, proteção da saúde das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. E o artigo 14, ele lá fala recusar-se a executar atividade que não seja de sua competência legal. Por que eu vou botar esses artigos aqui? Porque somos nós que administramos os medicamentos. Somos nós que ficamos responsáveis para a administração desses medicamentos. Então, a gente precisa conhecer o nosso código de ética. Se em algum momento desse procedimento der algo errado ou não puder fazer, a gente precisa conhecer que nós temos um código de ética que nos respalda. E por isso que a gente precisa ter noção de farmacologia. Um exemplo que aconteceu comigo há uns anos atrás, eu trabalhava em terapia intensiva e o médico prescreveu uma medicação que basicamente a gente só usaria uma ampola. E ele prescreveu 25 ampolas. Obviamente, se eu fizesse aquilo, eu ia matar aquele paciente, né? É claro que em alguns momentos, quando a gente vai fazer a cardioversão química, que são através de certos medicamentos, como a miodarona, outros, a gente usa realmente umas doses de ataque alta. Por isso que a gente precisa ter conhecimento. Ele prescreveu aquela medicação e eu fui ler. Eu falei, ele prescreveu cloreto de potássio, esse volume todo, por que ele prescreveu esse volume todo? Tá errado, é óbvio que tá errado. A gente ia ser letal, ia ser tóxico, né? A dose era altíssima. E aí eu retornei com essa prescrição, a gente leu a prescrição, item a item, fui lá e falei com ele, doutor, eu acho que o senhor se equivocou na questão da quantidade das ampolas. E aí ele virou e falou assim, não, eu não me equivoquei. Eu quero que faça puro. Eu falei, mas puro? Geralmente a gente faz uma dose menor e diluído para soro. Então, ele continuou teimando diante daquilo. Quando novamente eu retornei, olha, eu me neguei, eu não administrei. Vocês estão compreendendo? Eu não administrei. Eu vi que realmente eu poderia estar levando sequelas severas e a morte daquele paciente. Eu me neguei de acordo com o meu artigo, por isso é que eu tenho que ter conhecimento de medicações, não tudo, assim, ainda mais no início, quando vocês estão se formando, vocês não têm, mas tem que ter noções. E aí, justamente, eu retornei, aí eu estava com a minha técnica, conversei novamente. Doutor, a gente não está compreendendo o porquê que o senhor quer fazer essa dose de ataque. Se a gente fizer essa dose de ataque nele, vai ser letal, ainda mais puro. O senhor tem alguma outra intenção? Eu me fiz de rogada e não sendo invasiva também. E aí eu falei para ele, o senhor tem certeza disso aqui que o senhor está falando? Porque pode ser letal. Quando eu falei letal para o médico, ele olhou, aí ele tomou um susto. Meu Deus do céu, ainda bem que vocês não fizeram. Eu realmente me equivoquei. Por que eu falo isso? Médico não vai se equivocar. Sim, acontece. Eu não estou ali para arrumar atritos ou confusões. Eu estou ali para solucionar e ajudar a vida do meu paciente. Por isso, eu preciso entender de farmacologia. E aí, ele retornou, refez a prescrição de forma correta, de acordo com o volume, e nós administramos. Por isso que a gente precisa conhecer o nosso código de ética e a gente precisa também conhecer farmacologia, porque é a gente que administra. Olha a responsabilidade. Então, a gente não pode, olha o artigo 16, a gente tem que assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos. Olha aqui, livre de danos decorrentes. Oi.
Coloca novamente o PDF, porque alguém transmitiu, acabou saindo o PDF. Transmitiram? Botou também para transmitir e acabou tirando o seu. Perdão. Ah, deixa eu tentar aqui, então. Deixa eu sair lá do PDF e tentar de novo, é isso? Isso, abri de novo. Transmitir. Deixa eu retornar aqui. Vê se foi, Lucas. Foi. Certo. E o artigo 16, voltando à nossa resolução, ele fala justamente sobre isso. Deixa eu botar a tela inteira para vocês, que fica melhor. Assim, né? E ele fala justamente por isso, eu tenho que dar uma assistência livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Alguém já ouviu esses 3 termos aí? Bota lá ok, sim ou não, se não explico, tá bem? A avaliar criteriosamente a sua competência técnica, legal, e somente aceitar encargos ou atribuições quando é capaz de desempenho seguro de si para a clientela. Olha só que bacana, né? Isso aqui cai muito naquela situação assim, eu nunca administrei essa medicação, eu estou insegura. O artigo 16, ele diz o quê? Que eu tenho que prestar um serviço livre de danos, mesmo que eu seja formada, preste atenção, e eu não tenho segurança para executar aquela atividade, e eu não estou passando segurança, eu posso ocasionar um dano, eu posso me recusar. Compreendem? Que eu já fiz isso já em alguns determinados momentos, porque eu não tinha expertise naquilo. E aí eu solicitei ajuda de determinadas pessoas, e aí foi feito, porque sempre o objetivo, o centro do atendimento é o nosso cliente, para que ele fique livre de danos. Artigo 18, manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos, culturais, em benefício de quem? Sempre do nosso cliente. Coletividade e do desenvolvimento da nossa profissão, que é o que vocês estão fazendo, nesse exato momento. Os nossos deveres, prestar uma clientela de assistência de enfermagem livres dos riscos recorrentes de imperícia. Artigo 26, prestar adequada informação ao cliente e à família. Olha, adequada informação ao cliente, que interessante, né? Às vezes a gente vai para o hospital, vai para a emergência, não nos diz o que eu estou tomando, não me informam. Olha que informações, né? Eu preciso informar o que eu vou estar ali fazendo e qual o nome da medicação, sim. E alguns efeitos, que a gente já sabe, algumas medicações que a gente faz na emergência, que já dão alguns efeitos colaterais e a gente orienta. Respeito à assistência de enfermagem, possíveis benefícios, riscos e consequências possam ocorrer. Olha só, a gente não simplesmente faz um procedimento e vai embora. Artigo 33 é proteger o cliente contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. Olha que interessante, cabe a nós, como profissionais de saúde, isso está no nosso código de ética, proteger de qualquer parte de saúde. Eu não sei se vocês lembram, quando a equipe de saúde gravou, eu não lembro qual foi o estado que foi em mídia, eu vou falar porque foi em mídia, tá? Então, não é isso aqui, eu não estou infringindo meu código de ética, eu estou no código de ética porque foi a nível de mídia, então a gente pode falar aqui e comentar. Quando o pessoal da enfermagem filmou aquele médico que estava violentando as gestantes lá, né, na sala de parto. Quem fez e quem cuidou dessa cliente foram os técnicos. Eles estão de acordo com o código, livrando de danos psicológicos, traumas, enfim. Não sei se vocês recordam, pode botar lá no chat, ou se quiser fazer alguma pergunta aí, gente, me chamem, que eu estou aqui falando, eu não estou vendo vocês. Dos deveres disciplinares, a gente tem o 71, que é cumprir as normas do Conselho Federal, que é o COFEM, e o COREN, que é o regional, de cada estado. Aí, o nosso COREN, ele é de acordo com o estado, né, gente? Aí vocês têm o COREN de vocês, aqui tem o nosso, São Paulo, cada um tem os seus. Uns são mais avançados, outro ainda está lutando, alguns estados, mas a gente também tem o nosso Conselho Federal. Já está coçando. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Posso prosseguir? Então, vamos lá.
Um profissional da equipe de enfermagem que administra uma medicação, ele deve conhecer bem a legislação que regulamenta o exercício da sua profissão e as normas da instituição em que trabalha o exercício de sua profissão e as normas da instituição em que trabalha, realizando assim a medicação conforme a prescrição médica. Por que eu falei das questões das normas de trabalho? Porque ali vai ter algumas diluições de tanto para tanto que eles preconizam, tá bem? Então, assim, tem certas medicações que a gente faz, a gente dilui para tanto, já está preconizado de acordo com a instituição. E aí, o que a gente já inicia, né, sabendo já dessa lei, que a gente precisa entender um pouquinho, a gente já vai o quê? Saber. Saber o quê? A gente tem os saberes essenciais para garantir a segurança do paciente. Alguém está me chamando? Acho que é algum áudio que está aberto, professora. Tá bem, então. Vou prosseguir, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, pode continuar. Ótimo. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer e a gente trabalha na prática, né? Eu falo que trabalhar com medicação, não que as outras coisas não sejam tão importantes, porque todas são importantes na nossa assistência. Mas quando se fala de medicação, você precisa esquecer o mundo e focar somente na medicação que você está fazendo. Para que você não cometa erros, você precisa de muita atenção ali. Então, antes de administrar qualquer medicamento, é importante o quê? Identificar corretamente o nosso cliente, garantindo que receba a medicação correta. Quer dizer, aquela prescrição é realmente daquele cliente? Está com o nome certinho? Está com a data de nascimento? O número de registro corresponde? A prescrição médica está legível? Não tem nenhuma rasura? Não tem nada dúbio? Grama ou mmg incompreensível? Algo que não consegue entender? Não pode ser administrado. Essa prescrição, ela tem que estar correta, com a dose e o horário das medicações, e a miligrama, e a via que vai ser administrada essa medicação. Então, tudo precisa estar certinho. Por isso que eu preciso ter atenção. Quando a gente fala da nossa parte de saúde, principalmente a gente da enfermagem, não existe achismo. Eu acho, não existe. Retorna. Doutor, qual é a via que o senhor quer fazer? Aqui faltou a via, faltou o senhor acrescentar isso. O senhor está em dúvida? O senhor vai trocar por alguma outra coisa? Por quê? Eu preciso fazer com segurança, para que não ocorra danos no meu cliente. Alguns desses princípios incluem conhecimento da farmacologia, aí vem aqui o enfermeiro e técnico, que nós somos, devem ter um atendimento sólido dos medicamentos que estão administrados, que estão administrando, incluindo a sua periodicidade, mecanismo de ação, doses recomendadas, os efeitos colaterais e interações medicamentosas. Tem um AME, que é um livrinho, que é de medicamentos, que quando eu estava trabalhando no hospital em terapia intensiva, ele sempre esteve comigo. Por quê? Tem aquele livrinho, ele é diferente do CIG ou de outras posologias, porque ele é específico, ele chama de AME, específico para a enfermagem. Então, cada medicamento que a gente vai administrar, não sei se alguém conhece, pode colocar aí, ele vai dizendo o que a gente deve fazer e o que a gente deve falar para o nosso cliente. Então, você tem uma medicação que é nova, esse livrinho de bolso que eu tenho ele até hoje, ele nos auxilia muito, muito, porque tira realmente algumas dúvidas para a gente e ele nos ajuda como fazer. É muito legal esse livrinho. E aí, a farmacologia, né, é uma disciplina que vai estudar o quê? As substâncias químicas, conhecidas como drogas, fármacos ou medicamentos, e como elas interagem no nosso corpo. Essa substância pode ter origens diversas, incluindo plantas, animais, minerais e síntese de laboratório, que eu já comentei anteriormente com vocês. Os principais aspectos da droga, né, que a gente fala assim, como é que vem esse nome, né, de drogas? Ela vem de várias... as drogas podem ser obtidas, como eu já falei, de venenos, de glândulas de animais, de plantas, ou de laboratório, né, que é o que a gente mais tem aí crescendo. A etimologia derivada do grego que diz, né, que fármaco é a mesma coisa que droga, e eu não sei ler grego,
que é o IAIO, derivado de logos, que é a palavra discurso, né, sintetizado em ciência. Portanto, é uma ciência que estuda em constante evolução e atualmente podemos observar o desenvolvimento da vacina. Aí ele fala aqui sobre o Covid-19 e aí agora está vindo também a vacinação da dengue, né? Aqui, pelo menos, a gente já está discutindo a respeito disso. A atuação dos fármacos, também conhecida como mecanismo de ação, ela vai o quê? A gente vai estar falando sobre esses processos pelos quais o medicamento produz efeito no organismo, por isso que a gente precisa entender um pouquinho de farmacologia. Esses efeitos podem ser terapêuticos, ou seja, visam tratar condições médicas específicas, ou que podem ser indesejadas, resultados em efeitos colaterais. Existem diferentes maneiras pelas quais os medicamentos podem atuar no organismo. Alguns, eles principais podem incluir interferências com os receptores celulares, e muitos fármacos exercem seus efeitos através da interação em receptores. Então, vamos lá. Quando a gente fala de medicamento, vários fatores no organismo da pessoa, ela altera. Mesmo que ela tenha essa síntese já formada para atingir uma célula alvo, principalmente essas medicações sintetizadas, ela já tem suas funções determinadas, pré-determinadas, e aonde realmente elas têm que atingirem o alvo, se é para dor, se é para enjoo, se é para diarreia, se é para anticoagulante, ele já tem um alvo, por isso que eles falam que são pré-moldados sinteticamente, para que realmente faça o efeito desejado. A gente também tem algumas medicações, que a gente vai falar mais à frente, né, que ela tem algumas coisas específicas e para que determinado. Falando um pouquinho sobre esses receptores farmacológicos, deve cumprir dois requisitos básicos. A especificidade. Um receptor farmacológico deve ser específico para o fármaco e a classe de fármacos que os ativam. Isso significa que o receptor deve ser considerado a se ligar seletivamente ao medicamento, resultando em uma resposta específica, que é o caso, gente, da insulina, que é o hormônio. Ela tem o seu receptor e sua célula-alvo. Essa especificidade é fundamental para garantir... eu não vou falar sozinha, não. A insulina aí, ela é sintetizada, né? E qual é a célula-alvo dela? Quem arrisca aí? Vamos, gente, ninguém está dormindo nessa hora. Vocês entraram na live? Vamos? Não me deixem aqui sozinha. Eu estou sozinha aqui, Lucas? Será que eu estou sozinha? Eu não sei. Tá não, professor. Eu cheguei aqui, olha aqui, cheguei a olhar assim. Será que eu estou sozinha? Para ver se você tinha mandado mensagem. A Anne falou que era alfa. Não. Isso, mas é isso mesmo, isso mesmo. A função da insulina é ela captar a glicose em excesso no nosso organismo. Alguém encerrou novamente a chamada. Professora, saiu a apresentação. Ué, galera, gente. evitem ficar ligando, transmitindo o PDF, por favor. Deixa só a transmissão com a professora, porque senão acaba atrapalhando a aula. É porque a galera fica transmitindo. Eu nem sei como é que faz isso. Deixa eu tentar de novo, então. Galera, não façam isso, galera. Professora, Senão, por favor, informa de novo qual é a função da insulina, por favor. Patrícia, é captar a glicose. É um hormônio. Obrigada, professora. Nada, minha querida. Deixa eu ver aqui se a gente consegue retornar aqui. Olha, eu vou catar aqui quem é que está fazendo a transmissão. Lucas, pega ele que eu vou falar. Quem é que está fazendo isso? Quem é? Eu estou achando um pouco corrido a fala da professora. Tamires, está achando corrido, minha querida? Aonde eu parei que você não entendeu? Vamos lá. Eu tenho bastante conteúdo. Deixa eu ver aqui.
Se eu consigo retornar. Daqui a pouco a gente vai começar no conteúdo melhor ainda. Tamires falou que está corrido. Tamires, fala comigo. Qual foi a parte? A gente retorna, a gente discute um pouquinho. O que ficou em dúvida? Tamires é de qual estado? Aqui fica à vontade, gente. Aqui é a nossa sala. A gente tem que ter a liberdade para conversar, beleza? E aí, onde eu fui, que você atropelou, que eu atropelei, que você não compreendeu. Eu não estou lendo a mensagem agora, tá bom? Eu só estou aqui com o meu slide aberto, então pode falar. É só pedir da licença que eu deixo. Os fármacos podem exercer diferentes tipos de efeitos nos receptores farmacológicos, podendo ser classificado como agonista e antagonista. Alguém já ouviu isso? Olha que interessante isso, gente. É que quando a gente começa a ler, mais para baixo, vocês vão ficar, assim, familiarizados com essas medicações que eu vou colocar. Quando eu falo agonista ou antagonista, o que acontece? Ou tem medicações que potencializam o efeito de determinadas medicações. Medicamento é algo que eu tenho sempre um pé atrás de se automedicar. Mas o nosso país é um dos países que mais se automedica. Essa é a verdade. E por isso até a questão de alergia que a gente tem grande por questões medicamentosas e até mesmo o risco que a gente tem que pode levar ao choque anafilático. E aí acaba gerando alergias a outros medicamentos porque teve a exposição a um único medicamento porque usa sem prescrição médica. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Tem determinados medicamentos, até chá, que ele potencializa aquela medicação. Ou ele não deixa ser captado pelo sítio da célula. Por exemplo, a gente pode usar, todo mundo recebe orientação, né? Quando usa alguns remédios contínuos, qual é a bebida? Quem bebe aí álcool, não é o álcool que tira o efeito? Na verdade, ele não tira o efeito. Ele vai estar agindo de forma antagônica. Ele vai pegar aquela célula e não vai deixar que o remédio entre naquela célula. Então, ele é um antagonista de muitos remédios, que, no entanto, a gente sempre pede para fazer o quê? Um intervalo. Né? Porque se você tiver com álcool no sangue, essa medicação você vai eliminar. Então, assim, é o que a gente mais faz. E usa determinados medicamentos sem prescrição médica, que às vezes você acha que você tá chuchu beleza, e não tá. Você está tirando o efeito, ou você está potencializando aquele efeito, que é pior ainda, que é onde vem as questões de alergia. Então, diz aqui sobre agonistas, né? São fármacos que se ligam a receptores e ativam a célula celular, ativam a resposta celular. Eles mimetizam a ação dos neurotransmissores ou hormônios endógenos que naturalmente se ligam a esses receptores. Os agonistas podem ser classificados em dois tipos principais. Aqueles completos, que ativaram completamente o receptor em resposta máxima, isso é, aquela medicação a gente tem assim, né? Aqui tem a nossa célula aqui. É porque a farmacologia, gente, ela é muito ligada à biologia celular e à parte bioquímica, que não tem como eu aprofundar muito nessa situação aqui. Mas vamos supor que eu tenho uma célula, que é uma célula, certo? E aí, a medicação, ela precisa entrar nesse receptor aqui. E a gente tem dois tipos de agonista, que são medicamentos que ele vai justamente o quê? Ele é formado sinteticamente para encaixar aqui. E quando a gente vê esse sítio de ligação desse fármaco se juntar nessa célula aqui assim por completo, a gente fala que teve um sítio de potencial e efeito máximo, porque houve uma combinação. No entanto, tem algumas medicações que eles até ainda estão evoluindo, porque pararam um pouquinho ainda na questão da evolução gente, me embolei, me ajuda aí. De tecnologia de medicação. E aí, às vezes, eles não atingem essa forma aqui potencial toda, mas fica semi. Então, a gente fala que é parcial. Não foi na sua totalidade. Então, essa medicação, ela pode ser no total, ou ela pode ser parcial. E aí, a gente tem os agonistas parciais que eu acabei de falar, né? Resultando em uma resposta que a gente chama de submax. Aí, aqui, eu coloquei aqui o desenhozinho aqui, ó, para vocês entenderem.
Esse aqui, a gente fala que a gente trabalha com neurotransmissores e hormônios. Nosso organismo, ele funciona à base disso. Neurotransmissores e hormônios. Então, vamos supor, né, que esse tecido que esteja inflamado, o fígado, vamos supor, né? O fígado está com hepatite. Aí foi prescrito um antibiótico para estar tratando, certo? Essa medicação, que é formada sinteticamente, ela vai tomar, que a gente chama até de inteligente, vai entrar e vai, por completo. Estão vendo que houve um encaixe? Então, vai ter uma resposta máxima, vai ter uma resposta boa. E o agonista parcial aqui, ele entrou, mas não na sua totalidade. Aí eu coloquei esse slide aqui para vocês entenderem como é que é interessante, né? E aí, quem resolve as questões de medicações, cálculo, miligrama, e o que ele quer atingir é o médico. É o médico. Você vê, quando a gente começa a estudar isso, a gente vê quantos danos a gente pode estar fazendo no nosso próprio organismo, quando eu começar a falar sobre antibiótico, tá bom? Aí, olha só, esse slide, esse mapa mental. Eu adoro o mapa mental. Eu acho que não existe melhor coisa para a gente aprender do que mapa mental. Então, aqui, desse lado aqui, eu botei... Alguém chamou? Posso prosseguir, gente? Para entender, a diferença dos dois é que a ação, quando ele casa com a célula, ele é mais rápido. É isso? É essa a diferença? Sim. Por exemplo, olha aqui. Quando eu estou com um paciente com asma, vamos para a nossa prática. A gente está com um paciente lá na emergência com uma crise asmática. Fala para mim aqui que eu quero ouvir. Crise asmática. Qual é o resgate que a gente faz na emergência, que vai ter logo uma ação, que vai ter 100% da ação onde abre o pulmão? A bombinha. Alguém pode escrever. Se alguém escreveu aí, fala para mim, por favor. Salbutamol? Sim, isso. Viu? Exatamente, salbutamol. Correto. Ele vai entrar e vai ter esse sítio de ligação diretamente aonde? No pulmão. Aonde vai abrir. Então, ele tem a ligação. Certo? Compreenderam? Sim, sim. Professora. Ótimo, que bom. Então, vamos lá. Aí, nós temos aqui a adrenalina, que é uma Professora? Sim. Tá me ouvindo? Estou sim. Qual é o seu nome? Jesus. Boa noite, Jesus. Boa noite. Professora, então, sobre a aplicação da medicação, certo? Após qual período eu posso estar fazendo o consumo do álcool? Ou depende da medicação? Isso. Depende da medicação. Você vai... Porque cada medicação, ela tem um tempo de vida no nosso organismo. Tem até lá na posologia de cada medicação. E a gente fala muito isso também para pessoas que usam drogas ilícitas. E até mesmo para... que precisa fazer determinados tratamentos, mas é o usuário de drogas. A gente dá sempre a orientação para deixar esse espaço para que realmente ocorra a 100% da eficácia da medicação. Tem um áudio ligado... acho que acabou. Jesus, respondido? Sim, professora, obrigado. Nada, meu querido. Você é de qual estado? São Paulo. Vai ser... Aí nós temos uma outra aqui, agonista aqui, que é a adrenalina, que é o que a gente usa, nossa amiguinha, que eu até falei, acho que na última aula eu falei sobre ela, não estou tentando me lembrar, acho que eu falei. Em parada cardíaca, a gente usa muito, é 100%, a gente vai lá e tem resultado dela. Ele é o quê? Direto, ele é adrenérgico. E nós temos aqui que vai o quê? Olha aqui a setinha, efeito ao contrário. Até o chá, gente, o café. Acho que é café, chá, álcool... Café, eu não sei, eu não me engano, é leite. Leite também. Coisas que a gente consome
altera na nossa medicação? Nós temos o antagonista. O antagonista, ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear. Ele vai bloquear aquela medicação. Então, ele vai competir com aquela medicação, para que não entre a medicação lá nele. A gente tem um exemplo aqui da atropina, que é um antagonista competitivo e bloqueia os efeitos da acetilcolina, que é o receptor do muscarínicos. Aqui eu tenho uma outra aqui, que é o flumazenil, ou naloxona. Quando a gente está na emergência, isso a gente recebeu bastante. A gente recebe, quem trabalha na emergência sabe disso, por overdose. A gente usa uma medicação que é antagonista, porque a gente quer tirar o efeito daquela medicação. Os antagonistas são fármacos que se ligam aos receptores. Eu não vou ler, tá bem? Porque foi exatamente o que eu acabei de explicar para vocês, senão fica muito cansativo. Mas aí, se alguém quiser falar mais alguma coisa, acrescentar, vamos lá, gente, para ficar bem legal a aula. Boa noite. Não gosto de dar aula sozinha. Boa noite. Boa noite, quem eu falo? Penha. Penha fala da onde? Pilões, Paraíba. Que legal! Eu quero conhecer Paraíba. Que eu posso ajudá-la? Eu faço uso de medicamentos, mas eu tomo bastante café. Na verdade, é a minha comida preferida, café com pão. E aí, como fica a minha situação? Difícil, Aí, o né? que você... Então, para isso que eu acabei de falar para o Jesus, existe a posologia, que é aquela que vem na medicação. Ele dá as orientações para cada medicamento. O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. E uma outra coisa importantíssima, o nosso médico, né? Ele vai estar nos orientando para aquele determinado medicamento, se vai potencializar aquela medicação, ou se vai cortar o efeito. Então, a gente precisa sempre estar conversando com eles. Não saiam com dúvidas. Eu sei que às vezes é complicado. A letra, então, meu Deus do céu, às vezes a gente não consegue compreender. Mas é por isso que existe ali da questão das receitas digitadas, né? Agora, eletrônica, para que não ocorra erro. Está na dúvida? Retorna, pergunta, né? O farmacêutico também é essa profissão. Eu sempre recorro ao farmacêutico. Sempre. O farmacêutico tem que ser meu amigo. Um exemplo da bebida, tu toma uma bebida, tu fica um pouco no brilho, quer diminuir ela, toma água. É tipo um antagonista, Nossa. Né? Não, sabe o que a gente faz na emergência? Soro glicosado, não é isso? Bah. Toma de soro glicosado. Entendi. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, Penha. Beijo, tchau. E não é possível, Lucas? Será que eu vou gravar o nome deles, Lucas? Ô, professora, é por isso que quando, geralmente, eu, pelo menos, quando eu tomo alguma bebida alcoólica, eu sempre costumo comer doce junto. E eu sinto que quando eu como alguma coisa doce, tipo, corta um pouco o efeito do álcool. Tipo, não, corta. E beber bastante água. Então, vamos lá. Continuando aqui, a ação dos medicamentos. A gente vai falar um pouquinho mais... Oi, boa noite. Quem eu falo? É a Jéssica, eu sou de São Paulo. Oi, Então, Jéssica. no caso, assim, se você toma uma dose maior do medicamento, tem que tomar um bloqueador, é isso? Exatamente. A gente chama de antagonista. Isso aí. Por exemplo, em alguns momentos, se não existir a medicação, por isso que existe, a gente vai falar depois sobre a farmacovigilância, que ela trabalha nisso, e até os centros de toxicologia, que a gente trabalha também. Aqui no Rio, a gente ligava para o Rio Grande do Sul, que é um centro de toxicologia, assim, maravilhoso, que nos dá um suporte. E aí eles vão dar para a gente a orientação de qual remédio usar, né? E qual é o que vai ser o antagonista. E o médico também. Então, assim, tem determinadas situações que às vezes até toma sem querer, ou não, vai dar água e vai esperar sair o efeito, enfim. É sempre com a equipe multi-interdisciplinar que a gente discute isso. Por exemplo, você toma todo dia de manhã um remédio para pressão, losartana de 50 miligramas, para baixar a pressão, né?
Aí você esqueceu e toma mais uma. Você vai potencializar o efeito dessa medicação. Você está tomando uma dose dobrada, está tomando 100 miligramas, né? Que é uma dose que você não deveria tomar. E eu vou falar mais um pouquinho as questões das miligramas desejadas no organismo, porque isso também altera também em alguns determinados tipos de clientes que a gente tem. Por isso que é o médico que decide a medicação. Você vê como é que é a seriedade dessas coisas. Ação local que a gente tem, as medicações. Quando a gente fala de ação local, gente, um exemplo de uma medicação de ação local. Respondam para mim, por favor. Lidocaína? Show. Isso aí. Eu posso usar lidocaína onde? Na pele, como pomada, ou tem também ela como injeção, né? Injetável. Isso, exatamente, para fazer um ponto, uma sutura, exatamente. Então, vai agir o quê? Naquele local, como pomadas, que a gente tem muito, pomadas tópicas, né? Tem aquele local ali que a gente quer atingir. Soluções oftalmológicas ou no ouvido. Professora, né? Ela não dá vai o exemplo do losartana, por favor. Novamente. O exemplo da losartana? Sim. Isso? Então, o losartana, ele é para baixar pressão. E aí, que é o que mais acontece, principalmente os nossos idosos que tomam bastante essa medicação e às vezes esquece. Ele vai tomar, vamos supor, ele tomou 50 miligramas, que é o tradicional, de manhã. E aí ele tem que tomar de 12 em 12. Ele esqueceu de tomar. Ele acha que ele esqueceu de tomar. Ele vai lá, eu acho que eu não tomei minha medicação. Vou tomar. Tomou. Ele tomou dobrado. Ele tomou 100 miligramas. Se ele tomou um e achou que não tomou e tomou 100 miligramas. Ele vai ficar intoxicado. Se é para baixar a pressão, vai ocasionar um efeito que a gente não quis, que é uma hipotensão severa. E aí, o que a gente faz? Geralmente, quando está perto e tal, a gente pede para beber bastante líquido, água, que é para dar volume, elevar aos membros inferiores, e se baixar demais, a gente vai levar ele para emergência, né? Para ficar em observação, porque vai depender da idade e vai depender do corpo e do peso, né? Porque quanto mais magrinho, mais toxicidade vai ter, porque não tem muito tecido adiposo para estar distribuindo essa medicação. E tecido conjuntivo. Então, assim, tudo isso é avaliado. Peso, idade, a via, como é que está a saúde desse nosso paciente, está debilitado, tomou isso. Às vezes, o que é para emergência para um, não é emergência para outro. Compreendido? Posso prosseguir? Ana, e fora que tem aqueles pacientes que toma a medicação e mesmo assim toma outra porque acha que o primeiro não fez efeito, né? Exatamente. Tem. Isso é perigosíssimo, né? Dependendo da medicação que usa, cria até resistência bacteriana, que a gente vai falar um pouquinho dos antibióticos, né? Que é esse uso empírico que se tem. Professora, isso se aplica também na insulina, né? Por isso que é tomada a insulina um pouco tempo antes de você introduzir algum alimento, né? Corretíssimo. Bem pontual, isso mesmo. Pessoal, quando vocês falarem comigo, vocês falam para mim o nome e o local? Porque eu fico me sentindo estranha aqui. Eu quero conhecer vocês. Sim, foi a Alane que falou agora, de São Paulo. Alane de São Paulo. Para idoso, a insulina tem que ser em jejum, né? Tem que fazer refeição antes, não. Para idoso, eu não entendi com quem eu falo. Wagner. Wagner, você é de onde? Porto Alegre. Wagner, eu não compreendi a sua pergunta. Você está falando que para o idoso não tem que ser em jejum, porque a insulina, na verdade, aquela pessoa que faz uso, ele já tem o esquema dele, né? Ou a insulina rápida, ou a NPH, já tem os horários pré-determinados para estar usando. A NPH geralmente é antes, se for fazer o HGT é antes das refeições, ele já tem um horário certinho pré-determinado. Isso eu faço antes, na geriatria.
Você faz antes. Não, você faz o HGT ou você faz a insulina, NPH? O HGT. Ah, tá. Então, por isso que eu não estava compreendendo o que você está falando. Exatamente. E o NPH é uso contínuo, né? Antes do café. Isso aí, porque vai dar o resultado certinho, né? Senão ele vai estar com nível de glicose maior depois do café. Isso, exatamente, está correto. Mas isso a gente usa não só para idoso, tá? A gente usa para todos os pacientes que têm o HGT, tá bem? É sempre antes das refeições. Posso prosseguir? Sim. Ótimo, que bom. Ai, que bom, não estou me sentindo sozinha. É muito estranho, porque eu estou olhando só para a tela e eu não estou vendo ninguém. Professora, desculpa. Posso fazer uma pergunta? A NPH, então, antes das refeições, ela não necessariamente precisa ser antes das refeições? Ela pode ser na parte da manhã ou na parte da noite? O que acontece com a NPH? A NPH ela é uma insulina, é um hormônio que ela é para ficar conseguir um nível de insulina no organismo estável. Então, a gente tem aquele horário certinho, porque ela não vai fazer de ação curta, como é a insulina que a gente usa normal, de ação que fica no organismo de 3 que é aquela regular, né? Deu um pico de glicose alta, aí a gente tem um esquema insulínico, vamos supor, deu 200, o médico já deixa, né? Deu 280, faz 2 unidades de regular. Aí vai baixar rapidamente, olha só o agonista, vai baixar rapidamente, e aquela insulina, se eu não me engano, ela fica em torno do organismo de até 3 ou 4 horas no máximo. A NPH, não. A NPH, ela já é um outro tipo de hormônio que ela vai ficar assim, igual o anticoncepcional. Então, ela vai ficar sempre naquele nível. Ela não é de ação rápida, ela é para manutenção. Ela é o tipo de medicação que é para manter estável. Exatamente isso, manter estável. Então, assim, por isso que tem que tomar nos horários certinho, regular, que é a NPH. Entendi, professora. Obrigada, viu? Nada, minha querida. Boa noite. Boa noite. Professora, é de uso contínuo, né? Isso que a gente fala que é ação terapêutica, né? É o de contínua, de manutenção. Exatamente. Professora, boa noite, Rosa de Brasília. Oi, Rosa, boa noite. Então, o correto é aferir em jejum a glicose? Sempre, de todos Sempre os pacientes. em jejum. De todos. Tá, ok, obrigada. Ah, mas se, por exemplo, eu preciso verificar, a gente sugere na emergência para que verifique, principalmente idoso e criança, né, tiver muito tempo vomitando, tá com diarreia, gente, vamos verificar HGT. Idoso, desorientado, desmaiando, caindo, verifica HGT. Se estiver abaixo de 60, ele tem que ir para o soro. Se estiver 60, ele tem que ir para o soro. Por quê que eu estou falando isso? Porque a pessoa não está em jejum, entenderam? Não está em jejum, e mesmo assim eu vou fazer o HGT, para ver como é que está o nível de glicose dela ali periférico. Vocês imaginam, se está periférico, vocês imaginem se eu tirar realmente o sangue dela para ver quanto que está. Então, assim, são situações. Mas para quem faz acompanhamento de HGT e é diabético, é sempre jejum. Não importa a idade, tá bom? A gente sempre vai fazer que Professora, com licença. Professora. Oi. E qual como é que chama? Qual seria a medida correta? Normal. Os valores corretos de uma HGT é de 60 a 99. 60 a 99 normal, em jejum. Isso. Mas não esqueçam que nós não somos iguais, nós temos esses valores padrões. Mas eu verificando no idoso 60, ele já é considerado, ele já está com hipoglicemia. Eu preciso já botar uma glicose para ele, tá? Diferente de um jovem. Então no caso de idoso, se estiver com 60, já significa que está baixa. Ele já vai ficar torporoso. Entendi. Já tem que colocar, tá? Podemos? Professora, com licença. Oi.
Me chamo Raquel, sou Oi, Raquel. do Ceará. Oi! Porque, tipo assim, aqui a gente chama... Esse termo técnico que vocês estão usando, HGT, é se referindo à glicemia, não é? É hemoglucoteste. É porque aqui a gente chama de DX, aí eu tava meio confusa. DX? É isso. Isso. Olha aí, gente, ó. Ceará é DX. Tá ótimo. Obrigada, tá? Por você acrescentar. Nós temos ações dos medicamentos, né? Que a gente tem ação local, que vai ser isso aqui específico, ó, na boca. Professora, licença, boa noite. Oi. Lohane, do Rio de Janeiro. Oi, Lohane. Esses valores também são iguais para criança? Olha, na prática, é porque a gente tem, por isso que eu falo, a gente tem valores padrões, mas na prática, quando a gente vê, não é bem assim. Uma criança que, quanto menorzinha, dá um HGT de 60, eu boto esse sinalzinho vermelho. Vamos mamar, vamos comer, porque uma criança também não pode ter hipoglicemia. Não pode. Então, assim, é muito perigoso e precisa fazer imediatamente a glicose. E quanto menor, essa taxa ela vai diminuindo, pior ainda. Deu 60, eu já aciono, opa, um alertinha. Ok, obrigada, professora. Licença, isso da criança de não poder ficar muito baixa é por conta que a glicose, ela, no caso, ajuda as células a ter energia, né? O ATP. E como as células da criança estão se movimentando e estão se multiplicando muito mais rápido que o da gente, então é por esse motivo que a criança não pode, em hipótese nenhuma, acontecer uma hipoglicemia nela, né? Pode ter um prejuízo a longo prazo, né? E ao ocasionar alguma malformação, alguma disfunção? Sim, danos cerebrais. Assim como o oxigênio, né? Exatamente. O nosso cérebro, ele é um órgão muito inteligente, mas ele basicamente precisa de oxigênio e glicose. E aí pode ir para coma e ter danos cerebrais realmente, às vezes, irreversíveis. Então, é atendimento de emergência. Tá bom, obrigada. Então, esse valor de 60 a 99 tanto faz criança como adulto ou criança tem um outro valor? É isso que eu falei para vocês. Ele é o valor padrão, né? De 60 a 100, quando a gente verifica. No entanto, nós temos as nossas particularidades. Quanto menor, coloquem sempre assim, o ser humano, quanto menor, mais vulnerável. Quanto mais idoso, mais vulnerável. Então, obviamente, ele tem pouco tecido adiposo, ele tem pouca reserva de energia, o recém-nascido ele tem pouca reserva de energia, o idoso às vezes é magrinho, ele perde massa ali de gordura, então de onde ele vai conseguir energia? Compreende? Então, assim, mesmo igual a valor. Eu lembro que na aula passada eu falei sobre pressão, né? E aí, às vezes, a gente tem esses valores, que é um pouco diferente, e a pessoa se adapta. No entanto, a pessoa jovem, por exemplo, se eu verificar meu HGT, ele deve dar uns 70, 80. Sou jovem, não tem nada, tem tecido adiposo, não tem nenhuma comorbidade. No entanto, se eu ficar muito tempo sem comer, minha glicose abaixa, eu fico igual uma bêbada, como se fosse mesmo alcoolizada. Eu não sei se vocês já viram o efeito da hipoglicemia, mas ele dá todos os efeitos como se a pessoa estivesse bêbada, e na verdade ela está tendo hipoglicemia. Então, assim, a gente primeiro precisa, por isso quando a gente fala de medicamento, de assistência, a gente não utiliza, a gente não vai só numa questão assim, pum, é isso, que é igual a matemática, pum, isso é igual a isso, não, a gente tem que ver o contexto do nosso cliente todo. Então, assim, eu digo que por experiência, se alguém tiver uma outra experiência aqui, me coloque, porque a menina lá do Ceará, que eu esqueci o nome dela, falou que lá era DX. Se vocês atenderam uma criança ou um idoso com 60, se não foi atendimento de emergência, me coloquem isso, porque a minha prática aqui, pelo menos, ela tem sido dessa forma, tá? Aí, se der 70, 80, tá ótimo. 99, tá ótimo. Entendeu? Deu 120, 170, mas a pessoa comeu alguma coisa. Obviamente, vai dar alto. Compreende? Ela não tá em jejum.
Então, tudo a gente tem que avaliar e trazer o nosso pensamento crítico para tomar aquela decisão. Compreendem? Eu posso prosseguir? E se alguém teve alguma experiência aqui, me contem, por favor. Ah, aqui é diferente, Ana, não foi assim que eu vi, tem uma literatura assim. É para me acrescentar também. Eu estou aqui juntinho com vocês, tá bem? Professora, e qual valor é considerado alto? Acima de 100. Não, assim, acima de 100, até que tanto é normal? Tipo assim, até que ponto alto já é arriscado? Minha filha, se você fizer o HGT e DLO, tá mais de 500. É perigosíssimo. E aí, 250, 300 já é perigoso já. A gente já tem que já... Então, nesse nível, saindo da casa dos 100. Isso aí. Isso aí. Professora, licença. Patrícia de São Paulo. Oi, Patrícia. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Eu peguei um paciente e no aparelhinho deu HI. Significa que ele estava acima de 500, né, professora? O seu deu HI, o meu geralmente dá LO. Esse do HI eu nunca vi. Que geralmente já está acima de 500. Tem que entrar na emergência. Eu acabei passando ele para o enfermeiro, porque Isso. ele é, como é que eu posso falar? Esqueci a palavra. Ele é diabético, mas ele não tomava o remédio de diabetes. Não fazia o tratamento correto, né? Olha só que danos severos ele vai estar... Passar essa questão para o enfermeiro? Não compreendi. Tem que passar essa questão para o enfermeiro? Com certeza. Enfermeiro e o médico, né? Eles são a nossa equipe lá. A gente não trabalha sozinho. Foi por isso que eu passei o cliente para o enfermeiro. Aí, onde o enfermeiro também conversou com a esposa dele e explicou algumas coisas que ele deveria tomar o remédio da glicose. Depois a gente pode até fazer, pessoal, uma aula só sobre isso e sobre esse perfil de cliente que a gente tem, que é um perfil de cliente com doenças crônicas que dificilmente tem dificuldade para aderir ao tratamento, para aceitar, enfim. Incrível que pareça, mas é uma clientela um pouco difícil para que eles compreendam. Chegou a 500, então tem que levar para o hospital para tomar providência. Preste atenção. Nosso cliente está em jejum, deu 200? Alguma coisa errada tá, certo? Mesmo aí a gente pergunta, tem histórico de diabetes, né? Ele é um idoso, mesmo que ele seja um diabético, que ele tenha diabetes, faz tratamento, mas deu 200, já tá alto, e geralmente eles têm esquema insulínico que o médico já deixa para fazer, tá? Já deu, não tá em jejum e deu 200 e pouquinho, o que a gente faz? A gente avisa o médico vai pegar e vai fazer exame de sangue, que é a hemoglobina glicada, que vai realmente identificar se der acima de 5,7, aqui pelo menos laboratórios de referência 5,7, ele já vai identificar como pré-diabético. Então, assim, a gente passar a informação. E acima de 200, eles estão em jejum. Mas vamos supor, acabei de almoçar, gente. Acabei de comer. Quanto que vai dar? Alta, óbvio, eu vou perguntar. Acabou de comer? Sim, acabei de almoçar, comer um churrasco. Aí vai dar alta, tá bem? Professora, boa noite. Oi. Porque o professor ensinou assim pra gente, que em jejum o valor normal vai dar até 116 mg por DL. Tá correto esse valor? Você é de qual estado? Eu ia falar de qual país, Lucas? Eu já tô nos países. Maranhão. De qual país? Do Maranhão. Então, qual as referências aí? Por isso que eu tô falando aqui. A referência aqui dos laboratórios e dos médicos, a gente trabalha com esse parâmetro de valores. Compreende? Sim. É isso que eu falei. Aí a referência dele, ele está usando essa referência aí.
Sim, ele disse que para a gente o normal seria até, em jejum, o normal a gente teria que considerar até 116 mg por dl e fora do jejum até 140. Sim, e às vezes dá até mais, tá? E aí a gente vai verificar. Se começar a dar em jejum alto, 140, 140, todo dia, opa, precisamos colher um exame de sangue nesse cliente e ver a hemoglobina glicada. Certo, correto. Obrigada. Nada, minha querida. Aí nós temos aqui, ó. Boa noite. Oi. É que eu estou com a dúvida aqui. Por exemplo, se o paciente já é considerado DM, né? Até quanto o É valor? considerado o assim, quê? Eu não compreendi, minha querida. é considerado diabético? Qual o valor de referência, assim, para falar, tá dentro de uma emergência, tem que caminhar? 99, 110. 99, 110. Continua. Não, para ser considerado uma emergência, porque já é... Não, emergência não. Tá. Emergência, quando a gente tem o nosso cliente que ele é diabético, claramente ele faz uma dieta regrada a cada 3 horas, não usa, às vezes, os medicamentos, correto, mas dando 110 um diabético, 115, eu já atendi gente que é diabética com 140, e aí a gente vai conversar com ele, ver o que está faltando ali, se ele não está fazendo a dieta, mas está alta, porque a longo prazo, essa glicose em excesso numa corrente sanguínea, isso aí não é atendimento de emergência, tá? Mas a gente vai orientá-lo a procurar um médico para fazer exame de sangue, procurar uma nutricionista para estar vendo a dieta, cortando pão, cortando coisas brancas como macarrão, arroz, né? Para que diminua essa glicose. Porque, na verdade, a glicose, ela é uma doença, eu acho ela horrível, para mim, uma das piores doenças que tem, porque ela é silenciosa. Então, ela não vai mostrar o extrato bancário dela agora, ela vai mostrar o extrato bancário dela daqui a alguns anos, com os danos capilares que a gente tem, e que são os microvasos, são os micros capilares, né? Então, vai prejudicar, vai trazer problemas de visão, cegueira, surdez, rim. Então, assim, complicações no organismo da pessoa como toda, para cicatrizar uma ferida, é mais difícil, e outros danos a mais, né, como problemas também de hipertensão, essas paredes desse doente, quando ele não trata, ela vai ficando mais rígidas, calcificadas. Então, assim, há todo um comprometimento ao longo prazo. E aí, como a pessoa, não estou sentindo nada, ou tem algumas que burlam, que se tiver aí, vai saber o que eu estou falando. Sabe o que faz? Toma mais insulina regular e ir para a festa e comer. E então, quando tá mais ou menos 460? Não compreendi. Não compreendi. Tipo, para ser considerado, para encaminhar o paciente, tem que estar mais ou menos 500, né, que você falou? Não, se eu 300 já é emergência, 250 em jejum, 250 já é emergência. né? Eu já levo. Ainda mais se ele não tiver esquema insulínico, que não é uma realidade, tá, gente? Geralmente, quem é diabético aí me diz aí, se vocês não têm um esquema de insulina em casa para estar fazendo. Geralmente tem, tá? Então, assim, geralmente a gente já tem um esquema, se não se der alta, a gente vai levar para a emergência, e depois é nível de atendimento ambulatório para estar acompanhando com o endócrino, né? Pode prosseguir? Sim. Então, quando a gente fala de medicamento, que a gente fala aqui da... Acho que tem um microfone ligado. Vamos lá. Local. Ela pode ser através de pomadas, cremes e loção, as mucosas, que a gente também tem local, supositórios, colírios, óvulos vaginais. E quando a gente fala de sistêmica, a gente está falando de medicações que vão diretamente para a corrente sanguínea. Então, aquela ação daquela medicação, a gente fala que é efeito imediato.
Um medicamento é uma substância ou produto utilizado para diagnosticar, prevenir, aliviar sintomas, tratar doenças ou modificar processos fisiológicos no corpo humano. Eles podem, sim, ser encontrados em diversas formas farmacêuticas, como o que a gente tem? Comprimido, pomada, ampola, não é isso? Gel. Mas que forma que a gente tem? Tem até em espuminha, né? Quantos líquidos, quantas formas a gente tem, né? De apresentação de medicações. Bom, isso aqui a gente já tem. Ah, tá. Aqui está falando um pouquinho sobre as substâncias psicoativas, né? Que é o que a gente fala de drogas. Só um instantinho. Lucas. Cadê o Lucas? Oi, professor. Eu estou tentando mutar. Aqui a pessoa, mas está toda hora desmutando, pô. Vou começar a banir. Não. Vocês me aguardem só um instantinho que eu vou abrir a porta, porque... Só um instantinho que eu volto, que a minha filha está trancada do lado de fora. Espera aí. Sai daí, não. Pode ir que eu vou tentar mutar aqui a pessoa. Ô, filha. Você já estava aqui dentro. Já... Voltei. Ok, pode prosseguir. Bota o PDF. Gente, eu tranquei a porta. Deixa eu botar aqui o PDF. Já estou no PDF? Então, vamos lá. Ó, tem muito assunto, hein? Meu Deus do céu, esse assunto está rendendo, hein? Eu acho que eu não vou concluir hoje, não, hein, Lucas? Ouviu, Lucas? Qualquer coisa faz parte 2. Porque ainda tem muito conteúdo para a gente falar. E isso eu estava entrando aqui nessas questões de medicamentos, que aí depois, na próxima, a gente vai falar sobre medicamentos, administração de medicamentos mesmo, né? Já para pegar o gancho. Mas tem bastante conteúdo. Então, vamos prosseguir aqui. Falando sobre as drogas, né, que referem-se a substâncias químicas que têm efeitos aonde, principalmente no sistema nervoso central, alterando a percepção, humor, consciência ou comportamento. Consciência porque pode ser sedativo, né? O humor, a pessoa fica alegre demais, ou às vezes fica depressiva, né? E aí a gente tem também os narcóticos, que a gente tem o estimulante, o café, né, gente? Não precisa nem ser remédio, mas medicações à base de café, que são aqueles estimulantes. A gente fica ligadão. Alucinógenos, depressores do sistema nervoso central e dentre outros. Algumas drogas psicoativas são usadas legalmente em medicamentos, enquanto outras são usadas de forma recreativa ou abusiva. Aqui a gente está falando aqui que é o do cannabis, né? A gente já está usando já em grandes aspectos mesmo em algum... Eu conheço 2 pessoas que fazem uso em forma de medicamento e têm tido bastante resultados bem significativos, que a questão, lá em outros países, ou se vocês quiserem acrescentar aqui, eles estão utilizando a cannabis para retardar o Alzheimer. Vocês já ouviram isso? Me fala aí, tá? E funcionou, está funcionando. Essa pessoa já faz uso dessa medicação, que já tem sido liberada, vem até do exterior, porque ela foi diagnosticada com Alzheimer cedo, então ainda tem seu grau de dependência, anda, come, né, mas está com Alzheimer e tal, mas assim, a gente vê que o prognóstico está sendo muito bom. A farmacologia, né, que a gente tem, droga, que é uma substância que modifica a função fisiológica com ou sem intenção benéfica. Fármaco, estrutura química conhecida, propriedade de modificar uma função fisiológica já existente, né? Ela não cria função. O medicamento é o fármaco com propriedades benéficas, comprovadas cientificamente. Todo medicamento é um fármaco, mas em toda farmácia,
Mas nem toda farmácia, nem todo fármaco é um medicamento. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente pode levar um remédio, até mesmo de medicamento, mas não é um fármaco, como o chá. Né? A gente, às vezes, está gripado, a gente faz aquele chazinho, mel, né? E não foi modificado sinteticamente. Todas as substâncias naturais ou artificiais que têm capacidade de modificar o comportamento físico e emocional. Aí eles estão falando aqui dos barbituros, cogumelo, né? Aqueles alucinógenos. Remédio, né? Que aqui está falando que ele vem com a questão da cura, né? Ela vem realmente... por exemplo, está com dor de cabeça, vai tomar uma dipirona. E a gente também tem outros procedimentos, como a gente fala, né, de ginástica, acupuntura, banhos, fé. Porque a gente fala assim, gente, é só o remédio que é o fármaco? Não, o remédio é justamente isso. Por exemplo, tem gente que está com uma dor de cabeça enorme, aí vai tomar um banho, foi um remédio. Já ouviram essa coisa? Nossa, isso foi um remédio para mim. Nossa, isso realmente foi um remédio. Aqui está a questão aqui do nome do remédio. Não é um fármaco em si, uma droga em si, mas algo que você tomou e que lhe trouxe benefícios. O placebo, já usei bastante, não sei se alguém já ouviu essa nomenclatura de placebo, geralmente está utilizado mais para pessoas que são hipocondríacas e que, na verdade, as doenças estão aqui, e não meramente orgânica ou fisiológica, quer dizer, ela não é doente, ela não está, né? Todos os exames dão normais, tudo dá normal, exame de sangue, tudo, mas ela continua o quê? Sentindo dor. Aí o que a gente faz? Dá o placebo, faz medicações com água destilada, dá tic-tac, que mais que a gente pode dar? Já dei muito tic-tac e água com soro, e daqui a pouco a pessoa está bem, e aquela doença some como um par de mágica. E, às vezes, a gente utiliza mesmo só placebo. E também para pessoas que usa ao longo prazo a morfina. Pessoas que têm doenças crônicas, como fibromialgia, lúpus, anemia falciforme, sente muitas dores. E aí, no decorrer do tempo, acaba ficando realmente dependente dessas medicações. E, em alguns momentos, a gente usa o placebo, tá bom, gente? Eu vou falar para ela que é o placebo. A gente não vai falar que é o placebo. A gente faz a medicação, olha, isso aqui é a sua medicação. Quando a gente... Gente, eu já fiz, quem fez aí me conta. Passou. Eu dei água destilada, o médico foi lá, prescreveu, por quê? Na verdade, ela precisa se tratar na parte psicológica, né, ser encaminhada para o psiquiatra, que a gente sabe desses transtornos, que é o simatoformes, né, os hipocondríacos. A dosagem de um medicamento... Oi, quem fala? É a Glaziane, aqui de Fortaleza. Oi, Glaziane. Ana, me tirou uma dúvida. Tem algumas pessoas que café passa dor de cabeça, né? Só que, tipo, tem outras pessoas que já atacam o sistema nervoso. Tu pode me dar alguma informação sobre isso? Me esclarecer essa dúvida? Por que isso ocorre? O café faz o quê? O café em algumas pessoas, tipo, tá com dor de cabeça, cura, né? Fica bem. E já em outras pessoas já ataca o sistema nervoso. É estimulante. Nós somos diferentes. A dose do café, ela tem uma dose pré-determinada. Na verdade, a pessoa que é viciada em cafeína, que é o café, né? É a cafeína, na verdade, que provoca, que dá esse relaxamento nos vasos, né? Sanguíneos, e aí passou a dor de cabeça, porque, na verdade, ela está viciada no café, na cafeína. Mas nós somos diferentes. Tem pessoas que realmente não vai ter afinidade com o café. Nós somos diferentes, até nas nossas estruturas moleculares. O que é bom para mim, às vezes, não é bom para você, tá? Mas isso é uma falsa imagem de dizer que o café em excesso, ele tira dor de cabeça. Ele só vai relaxar e você vai pedir mais e mais e mais e mais, Pois tá? mas, tipo assim, no meu caso, eu não sentia nada tomando café. E de uns dias para cá, eu tô sentindo como se eu tivesse taquicardia. Abstinência, minha filha. Você tá... Não, mas eu não tomo muito café, não. Eu nem gosto muito de café, mas quando eu tomo, eu posso tomar até um dedinho de café, eu já fico me tremendo.
Nossa, viu, gente? Tá aí a abstinência. Eu bebo café, eu tenho que beber café, e eu sei disso. Bebo umas 2 vezes, por causa da cafeína. Senão me dá dor de cabeça, né? Então, eu tomo a dose recomendada mundialmente para retardar várias doenças, 2 xícaras ao dia, retardar demência, retardar um monte de coisas aí em mim, Alzheimer, então eu já tomo 2, e retardo também a dor de cabeça. Pois é, no meu caso, eu não posso tomar, né? Oi? Professora, licença de novo, Lohane. Oi, Lohane. Será que eu tenho algum problema, então? Porque eu tomo café para passar sono, não funciona, para passar dor de cabeça. O café funciona para mim realmente como algo necessário de manhã, mas ele não faz efeito nenhum em mim, em nada. Nem para tirar sono, nem para me deixar acordada, para nada tem disso. gente que não faz, não. Tem gente que toma café e dorme. Você deve ser dessas. Eu sou dessas, então tá tudo certo, tudo normal, né? Tudo normal, nós somos diferentes, que tá bom, bom. gente? Que bom, O obrigada. que funciona para professora. um, às vezes não funciona para outro. Tá bom, obrigada, professora. Boa noite de novo. Boa noite, Lohane. Professora. Oi. É a Raquel de novo. Tem uma Oi, moça Raquel. no chat, a Tamires. Ela tá fazendo uma pergunta, deixa eu ler aqui. Ela tá querendo saber sobre o desmame de medicações psicoativas e antidepressivos. Quem faz isso é o médico. Ninguém faz isso sozinho. Só vai fazer isso com orientação médica, porque não pode tirar uma medicação de uma hora para outra. E, às vezes, ele precisa trocar essa medicação para fazer o desmame. Lembra das medicações agonistas e antagonistas? Então, quem vai resolver esse desmame, como vai ser feito, é o médico, tá bom, gente? Não pode tirar de uma hora para outra. Às vezes acontece isso, as pessoas suspendem, eu já estou bem, e tal, suspendem. Aí, às vezes, um tratamento que é para ser feito em 6 meses, faz em 1 ano, 2 anos, porque vai ter que voltar e aí o processo fica mais longo. Em nenhum momento você suspende nenhum medicamento, principalmente psicotrópicos, tá? Que atinge o sistema nervoso central, sem a orientação médica. Tá bem? Ih, caiu não, né? Caiu não. Tá bom. A Tamires falou obrigada no chat. Nada. Vamos lá. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a dosagem de um medicamento, que refere-se à quantidade específica e a frequência com que o medicamento deve ser administrado para alcançar o efeito terapêutico desejado. Isso é muito importante. Há erros também. Nossa, quando a gente pega a prescrição médica, a gente precisa estar muito atento a isso. Qual é a miligrama, qual é o ml certo, porque se eu fizer uma subdose, eu não vou ter o efeito desejado. Ou se eu fizer uma subdose de um antibiótico, eu posso criar uma resistência bacteriana. Então, eu preciso ver realmente para que ele atinja esse efeito, esse pico de medicações em determinado tempo no nosso organismo. Por quê? Esses medicamentos, ele tem tempo de vida ou meia-vida, não sei se vocês já ouviram isso, no nosso organismo. Então, por isso que o médico, quando ele vai prescrever, ele prescreve assim um remédio assim, de acordo com o laboratório, né, do que quer atingir. Ou então você diz assim, nossa, eu usei o remédio Clavulim para infecção urinária, eu utilizei o Clavulim para pneumonia, né? E aí eu meio um antibiótico, mas, no entanto, teria efeito para o sítio de ligação daquele tecido, daquele órgão. Então, o médico, ele determina, e o horário é por horário, tem que seguir o horário certinho, para que aquela constância e a manutenção daquele remédio permaneça no seu organismo. Tem que ser constante. Antibiótico eu não dou no outro horário, a não ser no mesmo horário, para que haja o declínio e ele continua atuando ali para matar aquela bactéria ou impedir que ela entre na célula. Porque se eu não utilizar no horário certinho que ele quer atingir, porque tem determinado medicamento, eu tenho que tomar de 12 em 12, de 6 em 6, de acordo com o laboratório e a orientação, né? Então, eu preciso seguir essa orientação. E aí, se eu não fizer, o que vai acontecer? Esse pico dessa medicação, que deveria estar aqui constante, ela cai, e aí não vai estar fazendo mais o mesmo efeito. Compreende? E aí, em vez de eu ter aquele efeito desejado, não está acontecendo. Pelo contrário, eu estou colocando
produtos químicos no meu organismo e sobrecarregando meu fígado e meu rim. E aí, principalmente o antibiótico, o que, que vai acontecer? A bactéria vai conseguir que, oba, eu estou sem cobertura aqui de proteção, eu vou começar a crescer aqui. E é o que ela faz, porque ficou sem essa cobertura. Em vez de ser de 6 em 6 certinho, de 12 em 12 certinho, não faz. Então, mas se você manter nessa constância desses horários certinho, principalmente os antibióticos, não vai dar oportunidade para que ocorra crescimento bacteriano. E aí não vai criar, que é aquela famosa resistência ao antibiótico, e às vezes precisa associar outras medicações também. E a gente precisa ver a dose, a quantidade, por quanto tempo. E aqui tem algumas aqui que eu coloquei, ó. Como a gente vê mg, microgramas mcg, unidade, que é o que a gente vê em insulina, que é unidades internacionais, ou para a gente ver, fazer, a gente usa muito Professora, com licença. Sim. A Raquel novamente. Raquel. Sobre o antibiótico. A resistência é tipo como se não fizesse o efeito que era para fazer, não é? Tipo Repete, assim, Raquel. Repete, Raquel, que eu não entendi. Esse que a senhora falou sobre a resistência do antibiótico. É tipo como se não fizesse o efeito que é para fazer. Isso aí, não vai fazer. Você só vai isso também sobrecarregar o serve seu rim e o seu fígado. Isso também serve para medicações, essa resistência. Para dormir. Sim. Porque, tipo aí assim, o idoso que eu cuido, meu sogro, ele toma o alprazolam, 2 miligramas. Ele tá tomando a dosagem máxima. E mesmo assim, não faz efeito às vezes, né? Às vezes ele não consegue dormir. Isso já tá causando uma resistência no organismo dele, né? Raquel, não é isso não, Raquel. O que acontece? Você vai ter que passar isso para o médico, porque a gente não sabe se ele tem alguma doença de base. E o idoso, eu ia até pesquisar sobre essas questões do idoso, porque a gente às vezes tem que atingir umas doses e associar outros medicamentos para que ele ocorra com mais efeito, potencialize essa medicação, pregnar essa medicação na corrente sanguínea. E aí a gente precisa passar para o médico isso, porque às vezes essa medicação não está fazendo efeito, mas ele vai trocar outra, ou ele vai fazer uma combinação. Às vezes ele não tem células de neurônios que vai fazer a captação, compreende? Desse sítio, desse fármaco. Sim, porque já faz vai 3 anos que ele perdendo. toma, e sempre acontece isso. Isso, vai perdendo. Então, assim, precisa levar o médico para ele ser avaliado se ele é o idoso, é um geriatra, né, que vai estar estudando uma melhor, porque ele tem que ter qualidade de sono, porque se ele não tiver sono, a imunidade dele vai cair, enfim, tem sérias complicações na saúde dele. Então, se esse remédio não está fazendo efeito, e quem trabalha com demência ou esse tipo de cliente, as medicações a gente vive mexendo, nada é eterno, porque a pessoa também ela vai mudando, né? Às vezes vai evoluindo sua doença, ou vai evoluindo determinadas doenças que vai tratando, enfim, não sei. E aí, por isso que sempre tem que ter a consulta e reavaliação e ser discutida isso com o médico. Oi, professora, Tá bom. é a Diana. Obrigada. Nada, Raquel. Boa noite. É Diana? Oi, Diana. Por exemplo, um exemplo disso que você falou agora é as medicações para hipertensão mesmo. A pessoa que está fazendo uso da medicação de hipertensão, ela usa a medicação, chega um certo tempo, ela mesmo fala, nossa, esse remédio não faz mais efeito. O próprio organismo, ele se tornou, como se diz, dependente daquela medicação e automaticamente ele vai rejeitando os efeitos que aquela medicação causava no organismo. Um exemplo disso foi minha mãe. Ela tomava medicação e eu falei, mãe, essa medicação não está mais fazendo efeito, você vai ter que voltar lá para o médico fazer uma troca. E ele falou que realmente a medicação de hipertensão, algumas medicações de diabetes, o organismo vicia naquele medicamento e tem que ser feita a troca sempre, constantemente, quando acontece esse tipo de coisa. No caso, pode ser o caso desse senhor, né? Por isso que o médico tem que reavaliar. Correto, exatamente Sim, isso. Você deu muitas pessoas um falaram que ele exemplo também clássico. Muitas pessoas falaram que ele já estava Raquel. abstinente do remédio, justamente isso.
Eu também sou hipertensa. Ela falou, não entendi. Eu também sou Muitas hipertensa. pessoas. Tanto que eu tomava enalapril e o médico teve que trocar, Aham. porque não estava fazendo efeito. E o que que acontece? Há modificações no nosso organismo com o decorrer dos anos. Nossas células não são as mesmas. A alimentação às vezes muda, o peso muda, não é verdade? E há também as questões como esses medicamentos, eles são inteligentes, modificados para estar atingindo as moléculas do nosso organismo, e o sítio desse organismo, os receptores, que eu falei lá no início que eles vão atingir e eles vão se conectar, né? Fazer assim, ó, chavezinha. Vamos supor que com o tempo, principalmente o diabético, houve danos desses sítios. E aí eu vou ter que ter uma outra medicação para estar ajudando. Por isso que há modificações, porque nós estamos em constante modificações. E fora, quem é hipertenso, às vezes não utiliza a medicação no horário certinho. Ah, minha pressão deu baixa hoje, eu não preciso usar o remédio. Mas cadê aquela constância? Graças a Deus você está com a sua pressão baixa, porque você está mantendo a constância da sua medicação na corrente sanguínea, onde está atingindo a dose desejada pelo médico. E é por isso que está tendo essa constância. E é por isso que você não está tendo pressão alta. Aí o que acontece? Quando a pessoa não é orientada, não é que é isso que está lá no nosso código de ética, que a gente precisa orientar, explicar. Uma pessoa bem entendida, gente, raramente ela vai abandonar o tratamento. Mas se ela não compreender, e também dependendo do nível de entendimento, de escolaridade, de cultura, às vezes a gente precisa parar, explicar e conversar. Porque aí ela vai entender que, na verdade, a pressão dela está se mantendo porque ela está sendo o quê? Disciplinada. Porque ela está realmente se cuidando e a gente tem que dar os parabéns. Porque se ela não estivesse fazendo isso, ela ia conseguir o quê? Resistência. Em vez de tomar uma medicação antihipertensiva, ela vai tomar 2, 3 para tentar associar. Licença, professora. Professora, licença. Então, significa que a senhora diz, pego muito, assim, clientes que acabam falando assim, eu não tomei meu remédio de pressão porque a minha pressão está baixa hoje, não está normal. Então, não preciso tomar. Mas aí eu pergunto assim, mas o médico não prescreveu para a senhora tomar de manhã e à noite? Sim, mas eu não tomei porque a minha pressão está normal. O que eu falo para esse cliente, professora? Como é que eu ajo nessa forma? Porque os clientes acabam me deixando até mesmo assim, na saia justa. Exatamente. Professora? É que saiu do slide. Aí você acabei de explicar. Está online? Por que ele está mantendo a pressão dele? O que a medicação faz na corrente sanguínea? Oi, Lucas. Saiu o slide. Sim, foi eu que tirei para eu ver vocês. Professora, seu áudio está travando. Tudo bem? Tudo bem. Tô aqui. É que, na verdade, quando o médico dá a medicação, ele já explica para o paciente que é contínuo, né? E se é contínuo, ele não pode parar, né? A senhora não está ouvindo. Deixa eu mandar passar de fora. Está me Tá me ouvindo, vendo? professora? Sim. O slide foi eu que tirei. Está ouvindo a gente? Está ouvindo a gente? Foi eu, Lucas. O meu áudio? Ela não está ouvindo. Eu tô vendo.
Professora, nós estamos te vendo, mas não Tá estamos te travando ouvindo. sim. Vendo, eu não tô mais. Agora nem eu. Ficou tudo silêncio, gente. Ela deve estar Agora tentando a arrumar. professora saiu. Ela está tentando arrumar o áudio dela. Saiu até o Lucas. É que eles estão tentando arrumar o áudio da professora. Sim. Então, um pouco de paciência. Sim. Patrícia, nesse caso aí, quando o paciente fala Sim, isso para você lá, eu não tomei a medicação X, o que você fala para ele? Então, a única coisa que eu digo para ele é que a ordem da prescrição médica que o médico prescreveu, dele tomar. Só que eu não sei se está o certo de eu continuar mandando ele, que ele tem que tomar, mesmo estando com a pressão normalizada, ou não. Mas eu digo, a prescrição médica foi qual? Ah, mas a minha pressão está normal. Se eu tomar, minha pressão vai cair. Vai ficar mais baixa. Aí eu já não sei mais o que dizer nesse caso. Mas, Entendeu? Patrícia, Tomar, né? ó, o médico Independente é, se ele está com a pressão normal ou não, se é de uso contínuo, ele necessita ficar tomando regrado a medicação. Assim, no caso, eu pensaria que seria o seguinte, falaria para ele que, se por acaso ele suspender a medicação, vai causar efeito rebote, o organismo dele vai viciar, e que o médico dele tem que reavaliar o quadro dele, né? Para ele poder suspender a medicação, porque por si só ele não pode suspender. ele teria que fazer algum exame para ver por que está baixando demais, e o médico fazer ele tomar outro remédio, ou Por continuar com o exemplo, mesmo. como eu comentei sobre a pressão alta, hipertensão, a minha mãe ela é hipertensa, mas o problema da minha mãe é que ela é hipocondríaca, para piorar a situação. Então, assim, ela veio com a pressão dela começou a subir, e mesmo ela tomando medicação, fazendo uso da medicação, a pressão dela estava o tempo inteiro, principalmente em descanso. Quando ela descansava, a pressão dela alterava cada vez mais. Aí, quando a gente foi fazer os exames, a gente voltou no médico e reavaliou, a medicação já não estava mais fazendo efeito no organismo dela. Aí teve que trocar a medicação e normalizou tudo certinho. No caso da minha falecida mãe, ela era hipertensa, mas chegou um tempo que ela parou de tomar o remédio de hipertensão, que ela falou que não estava mais tendo pressão alta. Chegou no médico, o médico não falou nada para ela. E ela parou de tomar o remédio de Galera, a hipertensão. professora caiu e já deve estar voltando. Só aguardar ela chegar para poder pausar a gravação, galera. Tá gravando, tá bom? Tá bom, estamos aguardando e trocando ideia. Eu também, eu não tomava remédio para pressão. De repente, eu senti uma dor de estômago e fui para a UPA. Quando eu cheguei lá, estava com 28 de batimentos cardíacos. E aí fui parar no hospital